Olá, pais, alunos e responsáveis. Vamos fazer a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados do 8º ano. Antes de realizar as atividades propriamente ditas, as atividades propostas, gostaria de passar alguns conceitos que eu considero que serão importantes para a resolução das atividades. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da monarquia inglesa. No século XI, normandos vindos do norte da França invadem as Ilhas Britânicas sob a liderança do rei Guilherme, o Conquistador. Guilherme vai instituir as bases da monarquia inglesa ao estabelecer que os senhores feudais deveriam prestar juramento ao rei ao dividir as terras inglesas em condados e nomear funcionários para administrá-las, e proibir guerras entre os nobres. Henrique II, seu sucessor, vai contribuir para a consolidação do território inglês, vai acelerar o processo de fortalecimento do poder real ao exigir que todas as questões sejam julgadas pelos tribunais reais e, assim, limitar o poder dos nobres, dos senhores feudais que antes exerciam a justiça. O sucessor de Henrique II é Ricardo, conhecido como Ricardo Coração de Leão. Esse rei vai reinar por 10 anos e boa parte desse tempo ele vai passar fora da Inglaterra, guerreando, lutando nas cruzadas. O objetivo dele é contribuir para a luta de reconquista de Jerusalém, dominada então, nesse momento, pelos árabes muçulmanos. Então, como o Ricardo vai estar fora do território inglês, o rei vai perdendo o poder. E o seu sucessor, seu irmão, chamado de João Sem Terra, ao assumir, vai ter que disputar o poder com a nobreza, que, na ausência de Ricardo Coração de Leão, reconquista esse poder. João Sem Terra ele vai determinar sucessivos aumentos de impostos para custear gastos militares, que vai resultar num levante liderado pela nobreza. Para não ser deposto, ele vai assinar em 15 de junho de 1215 a Magna Carta, documento que limita os poderes do rei. A Magna Carta foi um dos primeiros documentos a conceder direitos aos cidadãos ingleses. Ela estabelece que o rei deveria seguir a lei e não podia mais reinar como bem entendesse. E também estabelece que mulheres e crianças passam a ter o direito à propriedade e que ninguém pode ser punido por um crime antes de legalmente ser condenado como culpado. Então, a Magna Carta vai garantir os direitos dos barões e da igreja e vai limitar o poder do rei. Henrique III vai impor novos impostos e vai ceder às pressões da burguesia, que cada vez mais ganha poder econômico e quer ter participação política. Assim, a burguesia ganha o direito de participar do Grande Conselho, que passará a ser chamado Parlamento em 1265. Então, a gente está vendo que, aos poucos, a monarquia inglesa vai se tornando uma monarquia em que o parlamento tem uma grande influência. Eduardo I vai conseguir a incorporação de Gales e vai estabelecer o parlamento como instituição permanente. E assim ele vai restaurar a autoridade real. Ao colocar o parlamento como uma instituição permanente, e não só como uma instituição que era convocada quando o rei achasse necessário, ele ganha um pouco da confiança dos nobres e reestabelece a autoridade real. Eduardo II vai sofrer com as pressões dos nobres e vai acabar assinando as ordenanças em 1311. Esse documento, assim como a Magna Carta, vai limitar o poder real, principalmente sobre as finanças e nomeações de funcionários, do alto escalão, vamos assim dizer. Em 1322, o Eduardo II ele consegue controlar os barões e revoga as ordenanças. Seu filho vai assumir, o Eduardo III, vai assumir após o seu pai ser deposto. Eduardo II se casou com a irmã do rei da França, Carlos IV. Ele se casou com Isabel da França. E a Isabel da França vai tramar com os nobres, vai depor Eduardo e vai contribuir para que Eduardo III assuma o trono.
E Eduardo III vai assumir e vai restaurar a autoridade real e vai dar início a uma longa guerra, conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Essa guerra se dá porque o rei francês Carlos IV morre sem deixar um herdeiro direto. E o Eduardo III, por ser sobrinho do rei, se vê no direito de reivindicar o trono francês. Então, a Guerra dos 100 Anos vai durar de 1337 a 1453. É uma guerra em que vários reis, tanto franceses quanto ingleses, participarão. Ela é dividida em 4 períodos, né? No quarto período, a gente tem Carlos VI, com a ajuda de Joana d'Arc, uma personagem histórica bem conhecida, todo mundo já ouviu falar, tenho certeza. Ela vai liderar a resistência francesa aos invasores, né? A Inglaterra, nesse período, vai ter conseguido conquistar uma boa parte do território francês. E aí, Joana d'Arc, liderando esse exército, vai contribuir para a expulsão dos ingleses, mas ela vai ser capturada. E em 1430, ela vai ser queimada na fogueira como herege pelos ingleses. E isso vai impulsionar as conquistas francesas. Então, a guerra vai ter fim em 1453, quando Carlos VII, aproveitando as discórdias da Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, reconquista todos os territórios sob domínio inglês. E o que foi a Guerra das Duas Rosas, né? Eduardo III teve descendentes que se dividiram em 2 casas, a Casa de York e a Casa de Lancaster. E essas casas vão disputar o trono inglês entre 1455 e 1485. Então, a gente tem aí em 1455, o Duque Ricardo de York reclama o trono inglês. Mas quem vai? E aí, em 1461, Eduardo de York assume o trono inglês como Eduardo IV. Em 1470, Eduardo IV é deposto e Henrique VI reassume o trono, Henrique VI da Casa de Lancaster. Em 1471, Henrique VI é assassinado e Henrique IV reassume o trono. Em 1471 também, Eduardo IV morre e Ricardo assume o trono. Em 1485, os Lancastres apoiam Henrique Tudor, que depõe o rei. O casamento de Henrique com Elizabeth une as casas de York e Lancaster e inicia a dinastia Tudor. Então a gente vai ver que essa guerra das Duas Rosas entre a casa de York e a casa de Lancaster vai enfraquecer, a monarquia inglesa e vai dar a vitória para os franceses na Guerra dos 100 Anos. E aí a gente passa a ter a dinastia Tudor, que vai ser muito importante porque vai ser no período da dinastia Tudor que a gente vai ter o absolutismo inglês. Então a gente tem aqui o Henrique VIII, da dinastia Tudor. Ele vai realizar a reforma protestante na Inglaterra. Ele precisava acabar com a interferência do Papa e dos impostos cobrados pela Igreja, então ele vai conduzir a reforma na Inglaterra. Henrique VIII, ele gostaria de ter um descendente do sexo masculino e ele pede a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, sua primeira esposa, com quem ele tem uma filha chamada Maria. O Papa não concede a anulação, então o Henrique VIII rompe com a igreja e casa-se com Ana Bolena. Com Ana Bolena ele vai ter uma filha, chamada Elizabeth. O Papa, então, ele não anula o casamento do rei com Ana Bolena e excomunga o rei. Assim, há o rompimento entre a Igreja Católica e a Inglaterra. O parlamento reage, apoia o rei e aprova o ato de supremacia em 1534, que declara o rei como chefe supremo da Igreja. Então, a gente tem aí o surgimento da Igreja Anglicana, que é a igreja que a gente tem na Inglaterra até hoje. Então, vamos ver lá. Henrique VIII, ele tem 6 esposas ao todo, mas nós vamos ver aqui apenas 3 com as quais ele teve descendentes. A gente tem aqui, ele se casa com Catarina de Aragão,
Aragão é um reino que vai dar origem ao reino da Espanha. E aí ele tem uma filha, Maria I, que depois vai se casar com Filipe II da Espanha, rei da Espanha. O Henrique vai se separar da Catarina de Aragão, como a gente viu anteriormente, né? Para se casar com Ana Bolena. Então ele vai ter uma filha com Ana Bolena, Elizabeth I, tá? E depois ele vai se separar de Ana Bolena e vai se casar com Jane Seymour. E vai ter o sonhado filho do sexo masculino, o Eduardo VI. E aí a gente passa a ter mais uma disputa. Eduardo VI vai governar após a morte do seu pai, mas ele vai morrer jovem, com 16 anos. E aí quem vai assumir no lugar dele é Maria I. Maria I não deixa descendentes. Ela se casa com Filipe II da Espanha, mas ela não deixa descendentes. Só que Maria I, ela é católica e ela tenta reestabelecer o catolicismo na Inglaterra. Então, durante todo o reinado dela, a gente tem essa disputa entre protestantes e católicos. Quando Maria morre sem deixar descendentes, quem assume é Elizabeth I. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre o reinado de Elizabeth I. Ela governou entre 1558 e 1603. Conhecida como a Rainha Virgem, Elizabeth I teve muitos pretendentes, mas nunca se casou. Seu reinado durou 44 anos e deu estabilidade à monarquia inglesa e criou um sentimento de identidade nacional. Tá? Com ela, a gente tem o fortalecimento do anglicanismo, né? O catolicismo que deixa de ser a religião oficial, como foi implementado no governo de Maria I. A gente volta a ter o protestantismo como religião oficial. A gente passa também a ter uma política de tolerância religiosa. E a Elizabeth vai trabalhar para que a Inglaterra se torne uma potência econômica, né? E ela vai utilizar a marinha. Então, a Inglaterra vai se tornar uma potência marítima. E a Inglaterra vai assumir uma postura agressiva, mercantilista, comercializando, vai ter uma poderosa frota. E nesse período vai acontecer a colonização da América, né? Tanto é que uma das colônias, das 13 colônias americanas, recebe o nome da rainha, né? A Virgínia, porque a rainha Elizabeth, por nunca ter se casado, é chamada de a rainha virgem. O reinado da Elizabeth, quando ela morre, ela também não vai deixar descendentes, afinal ela nunca se casou, então ela não tem filhos. E aí o trono francês, o trono inglês fica vazio. Quem vai assumi-lo é Jaime I, rei da Escócia, né? E aí a gente passa a ter o início da dinastia Stuart e a manutenção dos conflitos entre protestantes e católicos no parlamento, tá? James, ele é filho da Maria da Escócia e ele vai unificar os dois reinos. Então, nesse momento, a gente já tem aí a unificação da Inglaterra, da Escócia, lembrando que a Inglaterra já tinha conquistado o país de Gales, né? Então, a gente aí tem a ampliação do território inglês, tá? Então, o James I ele vai impor o anglicanismo, vai aumentar e criar novos impostos, e isso vai fazer com que o parlamento não fique satisfeito e se oponha ao James, e James vai fechar o parlamento. Essa atitude do James I de fechar o parlamento vai criar uma revolta, porque a gente já viu desde o início que a monarquia inglesa ela é baseada nessa disputa de poder entre o rei e os nobres. E essa luta dos nobres é em participar constantemente da vida política da Inglaterra. Então, a Inglaterra, desde o início, o poder do rei já era limitado. O rei não podia governar de forma absoluta, né? No governo de James I, é interessante a gente lembrar dos cercamentos. O que eram os cercamentos?
as propriedades consideradas, as terras consideradas comuns, né? A gente tem que lembrar lá do feudalismo, que os territórios eram divididos em mansos, e a gente tinha os mansos comuns. Eles passam a ser cercados para a produção agrícola e principalmente pecuária. E a gente tem aqui também o processo de aburguesamento da nobreza. A nobreza passa a cada vez mais investir a atividades econômicas antes só a burguesia investia, né? Então a gente passa a ter, por exemplo, com os cercamentos, a entrada dos nobres na manufatura. Nobres ingleses são conhecidos por incentivar muitas pesquisas tecnológicas. Por exemplo, a gente vai ver a Revolução Industrial, haviam concursos para o desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Então, o rei está sempre subordinado às elites inglesas no parlamento. James I, então, fecha o parlamento. E aí, o parlamento depõe James I. Quem vai suceder James I é Carlos I, que continua com a mesma política absolutista, né, de tentar estabelecer monopólios e governar de forma soberana, sem o auxílio do parlamento. O parlamento se opõe, e aí, quando Carlos I tenta prender os seus opositores, a gente tem o início da Guerra Civil, né? Então, essa guerra, a gente tem alguns grupos rivais durante essa Guerra Civil. A gente tem o rei, em oposição à alta nobreza e à burguesia. Então, a gente tem aqui a oposição do rei com o parlamento. A gente tem a oposição da alta nobreza e da burguesia monopolista, da burguesia comercial e manufatureira. E a gente tem, de um lado, anglicanos e católicos, ou puritanos ou presbiterianos, né? Os puritanos ou presbiterianos, eles são descendentes da reforma protestante, luterana e calvinista, né? Então, a gente tem aqui essas oposições de ideias, que vai resultar numa guerra civil entre 1642 e 1649. Tá? Então, nesse período, entre os séculos 16 e 17, a Inglaterra vai se tornar uma grande potência econômica e naval, em função de sua política mercantilista e da associação com corsários. A Inglaterra permitia a pirataria. Então, muitos navios que vêm, tipo, navios principalmente espanhóis, produtos das suas colônias, que adentravam ao território marítimo inglês, eram atacados, os produtos eram confiscados, né, e isso contribuiu para o inglês. Então, a gente tem o enriquecimento da burguesia, da pequena nobreza rural, dos pequenos proprietários rurais. A agricultura de subsistência dá lugar à agricultura comercial, com os cercamentos, como eu tinha falado lá atrás, né? E os camponeses empobrecidos e expulsos de suas terras vão para as cidades trabalhar em troca de baixos salários. Então, aí a gente vai ver que isso vai ser as bases para a Revolução Industrial. A gente tem acúmulo de capital e a gente tem mão de obra barata e a gente tem perante o mercado consumidor e como vender isso. Então, a gente tem aqui uma nova estrutura social. A gente tem o monarca, a nobreza, a alta nobreza, a baixa nobreza e a burguesia, né? Olha lá, então a gente tem a pequena nobreza rural, a gente tem a burguesia formada pelos comerciantes e donos de manufaturas e os pequenos proprietários rurais. E, na base da pirâmide, os camponeses e os trabalhadores urbanos. Com a deposição, com a Guerra Civil, a gente tem o surgimento de um período republicano. A gente vai ter aí o Cromwell, ele vai liderar os puritanos contra o rei, ele vai conseguir a deposição de Carlos I, que vai ser condenado à morte, e ele vai governar. E a gente vai ter uma
república, a República de Crown, que vai se contar com o fortalecimento da burguesia. A gente vai ter os atos de navegação, acumulação de capital, e a Inglaterra vai se tornar a rainha dos mares. Cromwell torna seu cargo hereditário, passando para o seu filho, Ricardo, após o seu falecimento em 1658. Só que Ricardo não vai ter a mesma força que seu pai. Com medo dos movimentos populares, né, e sem o apoio dos populares, o parlamento vai destituir o Ricardo Cromwell e vai restaurar a monarquia. E vai restaurar a monarquia colocando Carlos II, da dinastia Stuart, né? Ele vai assumir o poder. Então é muito interessante que a gente vê aqui na Revolução, chamada de Revolução ou Revolução Puritana, em que a gente sai do descendente, a gente sai de um período monárquico com Carlos I. Ele é deposto porque o parlamento se opõe às ações dele. A gente tem um período republicano em que o parlamento vê que seus interesses não estão sendo atendidos, então ele vai lá e retorna com a monarquia. Na história, a gente usa o termo revolução para falar desses movimentos, né? Em que a gente tem um grande período de mudanças, mas que as coisas são restauradas a um estágio anterior. Então, a gente tinha a monarquia com Carlos I, a gente tem um período de república e a gente volta a ter a monarquia com Carlos II. Okay? Como que vai ser esse período da monarquia Carlos II? Né? O Carlos II vai tentar, mais uma vez, promover o absolutismo inglês, ou seja, que o rei governe de forma absoluta, a partir apenas da sua vontade, sem se subjugar ao parlamento. E aí, o seu sucessor, Jaime II, vai manter a mesma política de promoção do absolutismo e vai pedir apoio a Luís IV, rei da França. O parlamento não vai gostar nada disso, vai reunir suas tropas e vai derrubar Jaime II e vai instituir Guilherme de Orange como governante. Guilherme de Orange, então, ele vai jurar obediência à Declaração de Direitos, que diz basicamente o seguinte: o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Então, mais uma vez, o parlamento vai atuar para que seus interesses sejam atendidos e vai estabelecer que o rei tenha seus poderes limitados e tenha que obedecer a uma Constituição, a uma Carta Magna, né? A um documento que limite as suas ações. Então, essa é o que a gente chama de Revolução Gloriosa de 1688, tá? Então, agora a gente vai conseguir, eu espero que com essas informações que eu passei de forma breve, a gente consiga realizar a correção da atividade. A atividade 1 diz o seguinte: um dos legados da Revolução Gloriosa de 1668 foi a Declaração de Direitos. Leia o texto abaixo e responda as questões seguintes. Então, o que é a Declaração de Direitos diz? Considerando que, tendo James II abdicado e estando o trono vacante, Sua Alteza, o Príncipe de Orange, ordenou a eleição de deputados para o Parlamento. Estes, agora reunidos como representantes totais e livres dessa nação, declaram: 1. Que o pretenso poder de suspender as leis ou a execução das leis pela autoridade régia, sem o consentimento do parlamento, é ilegal. Ou seja, o rei não pode suspender nenhuma lei ou executar nenhuma lei sem o consentimento do parlamento. 2. Que o direito de cobrar impostos para o uso da coroa com o pretexto de privilégio sem outorga do parlamento é ilegal. Ou seja, o rei não pode estabelecer impostos sem a aprovação do parlamento. 3. Que
que é direito dos súditos apelar para o rei e todos os obstáculos que lhe forem colocados são ilegais. Então, os súditos têm direito de apelar ao rei, né? De ir até o rei e expor a sua situação, né? 4. Que o recrutamento e manutenção de um exército em tempo de paz é ilegal sem o consentimento do parlamento, ou seja, o rei não pode convocar o exército sem autorização do parlamento. 5. Que a eleição dos membros do parlamento deve ser livre. 6. Que a liberdade de palavra nos debates e atas do parlamento não deve ser questionada em nenhuma corte ou lugar fora do parlamento. Então, foram essas as coisas que a Declaração dos Direitos estabeleceu. Então, agora a questão A. O documento anterior, também conhecido como Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos, consolidou na Inglaterra qual regime político? Consolidou a monarquia constitucional. Então, a gente tem uma monarquia, a gente tem um rei, mas ele governa seguindo uma constituição. B. Quais as suas características? Então, quais são as características da monarquia constitucional? A monarquia constitucional se caracteriza pela subordinação do monarca, do rei, à Constituição, ou seja, o monarca governa de acordo com a Constituição e não de acordo com a sua vontade. Nesse sistema de governo, o poder legislativo é atribuído ao parlamento, que cria e aprova as leis. C. Qual a relação entre a Declaração de Direitos de 1689 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789? A gente vai ver que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 vai acontecer na Revolução Francesa, que é um tema que a gente vai estudar de forma mais profunda, tá? Mas nesse momento, o que a gente tem como consegue saber é que a Declaração de Direitos de 1689 inspirou a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 no contexto da Revolução Francesa. As duas declarações estabelecem regras que devem ser seguidas pelos governantes no intuito de preservar os direitos dos cidadãos, tá? E questão D. Você acha que no Brasil todos esses direitos contidos nessa declaração são respeitados? Então, é para vocês pensarem, será que no Brasil nós temos um respeito a essas leis? É preciso que a gente compare, né, essas leis com as leis que a gente tem, que vocês reflitam, pensem, é uma resposta pessoal. Então, vamos voltar aqui na Declaração de Direitos e pensar um pouquinho sobre, né? Aqui, ó. 1. Que o pretenso poder de suspender as leis ou a execução das leis pela autoridade régia sem o consentimento do parlamento é ilegal. Então, vamos trocar aqui a ideia do rei pela ideia do presidente. Vocês acham que o presidente pode suspender ou executar uma lei sem o consentimento do Senado ou da Câmara dos Deputados? Não, né? O presidente, ele tem que executar apenas o que está nas leis. E quem determina, quem escreve as leis no Brasil, quem são os poderes legislativos do Brasil, é a Câmara dos Deputados e o Senado. Da mesma forma, aqui, ó, o direito de cobrar impostos também tem que ser aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, ou seja, pelos nossos poderes legislativos. A gente não tem um parlamento, o Brasil não é parlamentarista, mas a gente tem o poder legislativo, que é o Senado, e a Câmara dos Deputados. Em nível federal, a gente tem a Câmara dos Deputados em nível estadual e a Câmara dos Vereadores em nível municipal. Então, qualquer novo imposto deve ser aprovado pelo poder legislativo, que é direito dos súditos apelar para o rei e todos os obstáculos que lhe forem colocados são ilegais. Então, sim, nós temos vários mecanismos de participação e de apelação, né? É possível, por exemplo, a gente fazer petições públicas, é possível a gente enviar e-mails para os órgãos, há caminhos para que a gente entre em contato com os nossos governantes para mostrar as situações, tentar alterá-las. 5, que a eleição dos membros do parlamento deve ser livre. Então, pensando aqui no nosso caso, a eleição dos membros legislativos, sim, a gente tem eleições livres.
E a liberdade de palavra nos debates e atas do parlamento não deve ser questionada em nenhuma corte ou lugar fora do parlamento. Sim, no Brasil a gente também tem isso, que é o fórum privilegiado. Sabe que senadores, deputados, vereadores, né, eles são julgados pelos seus pares, ok? Eu espero que eu tenha contribuído para o processo de aprendizado de vocês, que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, que tenha contribuído para que vocês entendam como é a resolução das atividades. Espero que vocês estejam conseguindo estabelecer uma rotina de estudo, que vocês estejam realizando as pesquisas que são sugeridas, aprofundando o conhecimento do modo que vocês consigam, para que quando a gente retorne às aulas presenciais, a gente tenha uma base para poder trabalhar todo esse conteúdo de forma mais aprofundada, tá? Desejo que vocês estejam bem e que a gente encontre-se em breve. Até!